Que legal que você voltou. Vamos dar continuidade à nossa aula. Estamos falando sobre ONGs, isso, organizações não governamentais. No bloco anterior, nós havíamos explicado que em termos de atendimento às demandas sociais do Brasil, nós podemos contar com 3 pilares. Então, normalmente, academicamente, nós falamos que o primeiro setor é o poder público, né? Aquele que é responsável pelo atendimento às demandas sociais do nosso país, seja dos nossos estados, municípios e cidades. O segundo setor é destinado ao mundo das empresas, à iniciativa privada, que também cumprem e busca cumprir as suas responsabilidades, é claro que circunscrita dentro da perspectiva da qual elas fazem parte. O terceiro setor vai ser uma resposta muito criativa que a sociedade universal, né, constrói, que não tem necessariamente vínculos com a iniciativa pública e nem com a privada. Mas isso não significa que esses 3 setores não possam se unir e ter resultados aí mais vantajosos. Podem sim. Quero falar então com você nessa segunda parte, nesse segundo momento, sobre responsabilidade social. É uma palavra muito interessante que você vai gostar de conhecer. O escritor Andrew Carnegie publicou em 1899 um livro chamado O Evangelho da Riqueza, que abordava a ideia de responsabilidade social das empresas como algo extremamente importante. Nessa obra, ele identifica aí o princípio da caridade e o princípio da custódia. E essa obra contribuiu muito para que, nos anos 50 e 60, esses princípios fossem e começassem a ser aceitos pelas empresas americanas que até então nunca haviam conhecido esses princípios, né? O da responsabilidade delas perante a sociedade. Responsabilidade social. De acordo com o Instituto Ethos, muito conhecido aqui no Brasil, 50% dos consumidores se declaram adeptos da prática de prestigiar ou de punir empresas com base na sua participação social. Olha que interessante, metade de quem consome produtos, serviços daqui no Brasil tem uma posição muito clara de beneficiar ou de punir por meio do consumo ou do não consumo aquelas empresas que investem na área social. Então, se uma determinada empresa que presta um serviço ou vende um produto destina parte do seu lucro para uma causa social, né, é interessante que eu esteja motivado a apoiar aquela empresa comprando, adquirindo o serviço ou produto dela para uma causa social. De uma certa maneira, parte do que eu consumo vai para uma causa mais digna. Não é legal? 24% dos consumidores compram produtos de empresas que se destacam pela responsabilidade social. Então é muito interessante porque muitas empresas, aí ó, segundo setor, que vão se destacar nessa área, vão fazê-lo por meio, né, da responsabilidade social, desenvolvendo projetos, iniciativas e vinculam a imagem da empresa com esse trabalho de assistencialismo e de promoção humana. 24% dos nossos consumidores valorizam e, mais do que isso, compram produtos dessas empresas. Legal, né? Quando se fala em voluntariado e quando se fala em responsabilidade social, né, é o que nós chamamos de mão invisível. Os economistas que gostam muito dessa expressão, a mão invisível do mercado. Porque normalmente as ONGs, né, o trabalho voluntário, são tão pequenos que passam de uma maneira despercebida, né, de uma maneira não visualizada, né, de uma maneira que, metaforicamente, nós utilizamos a mão invisível do mercado. É uma força que move, né, situações, contextos e até recursos financeiros. Né? O voluntariado, muitas vezes, ele é identificado com movimentos de pressão, de cobrança, seja na política, seja na economia, seja na saúde, na educação. Recentemente, aqui no Brasil, nós vimos pela televisão, nos documentários, né, jornais, vários movimentos de pressão, de cobrança por mudanças na política, no nosso sistema jurídico, por exemplo, está aí
uma forma de se identificar a responsabilidade social. É importante que você, no seu curso, entenda que essa dinâmica do voluntariado e da responsabilidade social está intimamente relacionado ao mundo da globalização. De repente você se inscreve numa ONG, por exemplo, o Greenpeace, que não tem nacionalidade, ela é mundial. No mundo globalizado, um membro, né, associado ao Greenpeace, né, pode ser um nome na cidade em que ele atua. Né? Essa ideia, né, de uma aldeia global é muito interessante porque o voluntariado também vai ter essa dimensão. Né? É importante nós vermos também que essa globalização, essa responsabilidade social faz parte de uma sociedade do conhecimento. Ou seja, essa sociedade que se baseia, que se pauta na informação. Né? Hoje você consulta qualquer assunto, você obtém qualquer informação atualizada, né, por meio da internet. Né? Talvez, não sei, você se recorde de uma época em que as pesquisas eram feitas apenas em bibliotecas ou em livros grossos de capa dura, em que se tinha que ir na biblioteca porque era só lá que haviam as informações, quando muito num jornal. Né? Muitas famílias adquiriam coleções como a Barça, né? Enciclopédia do Estudante, tantas obras de qualidade, e compravam e parcelavam e tinham lá os 10, 20 volumes pesados, grossos. Hoje praticamente, é claro, há quem gosta do papel e acho isso muito interessante, mas você pode ter e fazer uma consulta, né? A própria Barça e tantas outras publicações pela própria internet. Quer dizer, uma sociedade que se baseia muito na questão da informação e do conhecimento. Quantos trabalhos você não fez consultando lá no ensino médio a internet? Né? Quantos sites você não visitou em busca de informação? Não é assim? Às vezes nem precisa de um desktop em que a pessoa venha e assista a aula. Você pode assistir essa aula, por exemplo, por meio de um smartphone, de um tablet ou de um notebook, não é verdade? Né? O interessante da sociedade do conhecimento é que esse conhecimento pode ser administrado por meio de qualquer fonte, qualquer recurso. Né? Voluntariado, responsabilidade social em empresas no Brasil. Isso é viável? É extremamente viável, é extremamente positivo, e eu vejo, como seu professor, faço uma análise de uma realidade muito próxima e que se materializa a cada ano nas cidades, nos estados e no próprio Brasil. Né? Você vai ser a testemunha ocular e presencial dessa mudança, ok? Vamos dar continuidade e agora eu quero falar um pouquinho sobre as características de um programa de voluntariado. Né? O que faz com que um programa, uma iniciativa social, individual, seja um programa voluntariado? Em primeiro lugar, a palavra voluntariado, né, vem de um termo latino que é a palavra volens. Volens. Volens em latim significa vontade. Então, um movimento, um programa de voluntariado é um programa baseado na vontade, na iniciativa das pessoas. Então, ele não é compulsório, né? Ele não é obrigatório, que se for ele deixa de ser voluntário. Esse programa também não é autoritário, ou seja, eu não posso exigir que a minha filha, que o meu irmão ou a minha amiga, né, não, você tem que participar. Né? Não existe esse autoritarismo, vai quem quer. Né? E, principalmente, um programa de voluntariado, meu prezado aluno, minha prezada aluna, ele não é e nem deve ser um mecanismo de autopromoção. Né? Eu vou atuar, eu vou trabalhar naquela creche, porque assim eu apareço e todo mundo vê que eu sou um cara bonzinho, que eu sou uma garota boazinha. Não, não é para isso. Né? Eu vou trabalhar com cegos porque assim isso vai me dar uma projeção. Não, de forma alguma. Né? Não é uma autopromoção. E nem deve ser, porque senão perde a característica do próprio voluntariado. Né? Então, esses três aspectos, não é compulsório, não é autoritário e também não tem aí, nem se deve buscar a autopromoção. Ok? Podemos prosseguir? Tá?
Uma dica, vamos abrir um parênteses. Sempre que você tiver alguma dificuldade ou alguma ideia do que foi exposto por mim, a aula é sua, o momento é seu. Você pode interromper a aula, voltar, assistir de novo, ouvir, pensar. Minha dica, escreva o que você está vendo, o que você está estudando para gravar melhor. E aí sim, depois das suas dúvidas dirimidas, né, esclarecidas, com mais certeza, você avança. Né? Lembra das dicas que eu te dei no início do nosso curso? Então, volte, faça o seu tempo, o seu ritmo. Eu costumo dizer que as aulas e que o curso de EAD não é uma corrida de Fórmula 1, que você tem um horário, metas, não. Você vai no seu ritmo. É claro que existem os prazos, mas você pode se organizar e muitas vezes em voltar, assistir de novo. Nessa primeira vez você me ouve, quando você volta você entende um pouco melhor, tá? Fica aí a dica, fechando parênteses, vamos falar agora de responsabilidade social e filantropia. Nossa, que palavra estranha. Filantropia. Qual que é a diferença, Luiz? Vamos lá. Filantropia vai tratar basicamente de uma ação social do coletivo externa da empresa. Né? Vamos dizer assim que você e eu, um exemplo, trabalhamos numa empresa e essa empresa resolve ajudar e auxiliar uma creche. Essa empresa produz e vende calçados e ela resolve ajudar uma creche. Né? Veja, não há uma relação dos calçados com a creche, né? Mas essa creche vai ser o beneficiário principal, né, da comunidade, em suas diversas formas, né? Conselhos comunitários, organizações não governamentais, ações comunitárias. Então, a filantropia vai ser a ação social externa da empresa, o trabalho que ela faz para ajudar, né? Philos, em grego, significa amigo. Então, a filantropia é uma forma de amizade, de nós ajudarmos instituições mais necessitadas. Né? Geralmente, a filantropia está relacionada à pessoa jurídica, à empresa. Tá? Quando se fala já em responsabilidade social, né, esse termo tem um foco na cadeia de negócios, né, ou de serviços da empresa e vai englobar preocupações com um público maior, né, os acionistas, os funcionários da empresa, os prestadores de serviços dessa empresa, os fornecedores, até mesmo os consumidores, a comunidade, o governo e o meio ambiente. Então, só fazendo uma distinção mais pragmática, a filantropia é a ajuda que a empresa determina como filantropia em prol de uma instituição carente. Isso é filantropia. Quando se fala em responsabilidade social, essa ajuda, né, envolve um público maior, investidores, fornecedores, parceiros, membros da direção, porque é não apenas uma ajuda financeira, é uma intervenção social. E aí a responsabilidade social é bem maior que a própria filantropia. Tá? A ética é a base da responsabilidade social e ela vai se expressar dentro do material que você vai poder acompanhar através de princípios e valores adotados para a organização. Nós preparamos para você um material que fala, por exemplo, sobre balanço social. É um documento que as empresas envolvidas com a responsabilidade social produzem na ideia, na perspectiva de que ela vai prestar informações do que ela faz em prol da sociedade. Então, nós colocamos, acompanhe o material de apoio, os seguintes itens que servem para medir o grau de responsabilidade social de uma empresa e que faz parte aí do balanço. 1. Valores e transparência. Sim. 2. O público interno. 3. Como item, terceiro item do balanço social, consideração do meio ambiente que está envolvido. 4. Os fornecedores de matéria-prima ou de serviços que aquela empresa utiliza. Né? 5.
característica básica desses consumidores, o perfil de quem utiliza, consome o produto ou o serviço que é oferecido, quem são essas pessoas, né? Número 6, o perfil da comunidade que é atendida, a quem esse balanço se destina, né? E o item 7 é o governo e a sociedade envolvidos dentro desse balanço. Vamos retomar? Quais são os 7 princípios que devem constar de um balanço social de uma empresa? O que se deve considerar como critérios? Vamos lá? 1. Valores e transparência desses valores comprometidos, né? Destinados ao trabalho, seja de filantropia, seja de responsabilidade social. 2. O público interno que é beneficiário. 3. O meio ambiente ao qual a instituição e a sociedade faz parte. 4. Os fornecedores que estão envolvidos no processo. 5. Os consumidores que vão utilizar os serviços ou comprar os produtos dessa estrutura. 6. A comunidade beneficiada. E 7. A participação do governo e da sociedade, né? Esses itens são de uma importância enorme quando as empresas elaboram esses balanços sociais e prestam contas disso, né? Não é bacana? Não é legal? Vamos ver então a responsabilidade social, quais são os seus aspectos positivos, né? Qual a vantagem disso tudo para uma empresa? Primeiro, a empresa lucra com isso. Empresa que tem e pratica a responsabilidade social, ela lucra com isso por meio da valorização da imagem institucional, né? O valor da marca. Pense, eu vou te dar uma dica, em um tempinho. Pense em algumas empresas em que você tem vinculadas à marca dessa empresa, da imagem institucional, o trabalho assistencial que ela faz. Está pensando? Pense numa empresa, iniciativa privada, que tem na sua imagem um vínculo com responsabilidade social, com um trabalho social, né? Eu estou percebendo que na medida em que você pensa, várias instituições vão aí surgindo, não é verdade? Então, essa é a valorização da imagem da instituição, isso é muito importante, as pessoas percebem. Ocorre com isso, com essa percepção, aluno, querida aluna, uma maior lealdade do consumidor. Eu crio um consumidor que acaba mantendo vínculos de fidelidade, um público mais leal, né? Essa empresa acaba adquirindo aí uma maior capacidade de recrutar e manter os seus talentos. Interessante isso, né? Ela tem maior flexibilidade, ela tem maior capacidade de adaptação, né? Percebe-se que essas empresas adquirem aí maior longevidade e, é claro, maior obtenção no aumento dos lucros, né? Então, responsabilidade social é fazer algo útil com os diferentes públicos que se relacionam com a empresa, né? São valores que acabam sendo transportados para toda a sociedade, né? Código de ética, 95% das 500 maiores empresas dos Estados Unidos possuem um código de conduta e 47% dão treinamento ético, responsabilidade social, e 28% mantêm comitês de ética internamente. Então, veja que o objetivo maior da responsabilidade social numa empresa é o quê? Garantir a redução das desigualdades sociais existentes em nosso país. A empresa toma para si essa responsabilidade, né? É uma espécie de uma busca incansável pelo progresso dos clientes, não apenas internos, mas externos da organização, ok? Começando a fechar a conversa da nossa aula, né? O que seria uma empresa cidadã socialmente responsável, né? Vamos supor, você quer saber se uma empresa que é cidadã, ela tem responsabilidade social. Vão aí algumas dicas, né? Quer anotar? Primeiro, ela não utiliza mão de obra infantil. Não utiliza. Ela investe em segurança do trabalho. Ela respeita o horário de trabalho dos seus funcionários. Claro. Ela utiliza recursos naturais de uma forma mais consciente.
e ela também promove o bem-estar social. Ela cria condições internas de satisfação e realização profissional. As empresas, interessante, devem desenvolver mecanismos sempre para contribuir para a satisfação dos seus funcionários, né? Então, olha que coisa interessante, embora nós vamos continuar, né, na próxima aula falando disso, é importante que ao final dessa aula que nós estamos desenvolvendo, você perceba na aula 8 que a ONG vem não para substituir uma responsabilidade, mas ela vem para complementar, né? Imagine-se na sua cidade, imagine-se no seu estado, no seu bairro, nós conseguíssemos mobilizar as pessoas, né, o poder público, a iniciativa privada e uma ONG capaz de defender uma determinada causa. O poder público você não pode interferir, a não ser que você faça parte desse universo, executivo, legislativo ou judiciário. Na iniciativa privada, você é empresário, então você teria mais condições, né, de decidir, né? Mas na ONG, né, que tal se você parasse aí, por exemplo, e pensasse na criação de uma ONG? Ah, professor Luiz Felipe, não tenho tempo para isso, de criar algo. Então, por que você não se filia, não se inscreve numa determinada ONG? Você já parou para pensar em quantas instituições existe dentro do seu universo, da sua vida, das suas relações? Né? Acho que você deve parar aí para pensar um pouquinho. Tá bom? Nós vamos fechar agora a nossa conversa, mas é fundamental que você tenha aí a compreensão de que não basta ser profissional. Né? Aqui no centro universitário, a crença é de que um profissional, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, são uma e única e mesma realidade. Você tem que dar certo não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, na vida íntima, na relação de amigos, na vida acadêmica. Isso para nós, Uniítalo, é responsabilidade social. Um grande abraço, fique com Deus e nós vamos nos encontrar na próxima aula. Tchau, tchau, um abração.